Louvado seja o nosso Deus. Eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, os versículos de 11 a 17. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, os versículos 11 a 17. Antes de ler, eu quero expressar a minha gratidão aos irmãos, à Igreja do Senhor, que neste ano de 2024 cuidou tanto de mim quanto da minha família, em oração, em mensagens, em contribuição. Minha esposa, infelizmente, não pôde estar aqui nesta noite, que está com bastante dor ainda, mas nós somos muito gratos ao Senhor pela vida dos irmãos, pelo cuidado que dispensaram a nós. Que Deus continue abençoando a sua igreja. Lucas, capítulo 7, os versículos de 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele fale ao nosso coração por meio do Teu Espírito Santo. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te louvamos pelas Tuas misericórdias e pelo Teu grandioso amor. Misericórdia esta que foi renovada sobre a nossa vida neste dia, Senhor. Dia do Senhor, dia reservado para a adoração e para a comunhão. Suplicamos que fales, Deus, poderosamente ao nosso coração, que transformes a nossa vida por meio da Tua palavra e que saiamos daqui, Senhor, mais convicto de quem Tu és, mais convicto de quem é o Teu Filho e mais convicto de quem nós somos, necessitados das Tuas misericórdias. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. A morte, meus irmãos, é algo muito duro na vida do ser humano. Em alguma medida, seja no passado ou no futuro, nós experimentamos ou experimentaremos a nossa própria morte no futuro, mas talvez já enfrentamos ou enfrentaremos a morte de algum ente querido, de alguma pessoa que nós amamos, de alguma pessoa que nós gostávamos de estar na companhia dela, infelizmente, não podemos mais. Este é algo que acaba mexendo muito com a vida de todo mundo em meio à sociedade, ao ponto das pessoas dizerem que há jeito para tudo na vida, menos para a morte. Nesta tarde, eu quero dizer que há jeito sim para a morte. O nome dele é Jesus. Ele é o dono da vida. Ele é quem governa todo o mundo. Ele é Senhor de vivos e Ele é Senhor de mortos. E neste texto, Jesus ele está diante de uma mulher que no passado havia perdido o seu marido e agora ela perdeu o seu filho. Aqui o texto não nos diz como este jovem morreu, não nos diz qual a idade dele e o que acontecera. Mas nos diz que esta mulher vinha num cortejo, muito triste, para poder sepultar o seu filho, mas ela encontra-se com o dono da vida. Observe o que diz os versículos 11 e 12. Diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade
ia com ela. Lucas começa já relatando que após algo que aconteceu aqui, Jesus vai seguindo para uma cidade. E quando nós voltamos o texto, nós podemos ver que é quando Jesus cura o servo de um centurião. Um centurião que tinha muito poder, que tinha muitas posses, e alguém que estava com seu servo doente. E o próprio Cristo cura o servo deste centurião. Lucas então começa a relatar agora que Jesus, ao sair desta situação, da cura do centurião, ele vai se dirigindo a uma cidade chamada Naim. E grande multidão ia com ele. É muito provável que esta multidão que estava com Jesus agora é a mesma multidão que viu Jesus curando o servo do centurião. E Jesus sempre andava com uma multidão, sejam os seus discípulos, ou sejam aquelas pessoas que no meio do caminho foram impactados pelo ministério de Jesus Cristo. Pessoas que foram curadas por ele, pessoas que viram Jesus fazendo grandes milagres, e sempre dois grupos acompanhavam Jesus: os seus discípulos e as pessoas que tinham compromisso com Cristo. Mas muitas vezes, pessoas que acompanhavam Jesus estavam ali apenas por curiosidade. Estavam ali apenas para ver o que Jesus estava fazendo e para poder desfrutar um pouco de tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Lucas vai dizer que essa multidão estava com Jesus indo para esta cidade. Provavelmente eles estavam felizes, desfrutando da presença do Senhor que tem vida. Provavelmente eles estavam ali sorrindo, festejando, vendo Jesus operar milagres por onde passava. E Jesus vem caminhando para uma cidade e essa multidão vem com ele. Porém, o texto vai dizer que quando Jesus se aproxima da porta da cidade, um cortejo diferente do de Jesus vem ao encontro do cortejo de Cristo. De um lado, a vida e esperança. De outro, a morte e sofrimento. O texto vai nos mostrar que as pessoas que estavam com Cristo, estavam vendo Jesus fazer grandes milagres, vão se encontrar agora com um grupo que não tinha esperança. De uma mulher que tinha já perdido o seu marido e agora também o seu único filho. E vai dizer que o enterro saía e grande multidão também ia com esta mulher. E era muito comum nas cidades de cultura judaica que quanto mais querida a pessoa fosse naquela família, pessoas chorariam e fariam muito barulho para mostrar o grande amor que tinha por essas pessoas. Mulheres eram contratadas, às vezes, para chorar por aquelas pessoas, para demonstrar o quão queridas elas eram. De um lado, nós temos Jesus e o seu cortejo, que tem vida e esperança. De um lado, nós temos uma mulher que caminha vendo o seu filho pelo último momento da sua vida. Era muito provável que aquele jovem tinha morrido naquele mesmo dia, porque em cidades de cultura judaica as pessoas não velavam os corpos dentro da sua casa. Ele não seria embalsamado, ele era colocado numa coisa de madeira que eles chamavam de esquife, com 4 pontas para segurar, e aquele cortejo ia levando para fora da cidade. Eles não enterravam seus mortos dentro da cidade, eles enterravam seus mortos fora da cidade. Era o último momento em que aquela mulher veria o seu filho. Era o último momento que aquela mulher teria junto com aquele jovem que ela criou. Para uma pessoa em uma cidade daquela cultura na época, ela saberia, e todos ao seu redor sabiam, que ela perderia provavelmente as suas posses, ela passaria necessidades e ela então precisaria receber ofertas e esmolas das pessoas para se sustentar. Mas o texto vai dizer no versículo 13, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. O Senhor vê o sofrimento daquela mulher. Sofrimento este, e não podemos minimizar o sofrimento apenas com a morte daquele jovem. Mas conseguimos olhar para este sofrimento como algo muito maior. Algo que começou quando Adão pecou no Éden. A morte entrou no mundo. E com isso, todos os homens a partir dele passaram a morrer. Jesus olha para o sofrimento daquela mulher, sofrimento este causado pelo pecado que entrou no mundo, e se compadece dela. Ele olha o sofrimento desta mulher e tem misericórdia dela. E a primeira coisa que nós precisamos observar no texto é: nós estamos
diante de um Deus compassivo. Nós estamos diante de um Deus misericordioso. Nós estamos diante de um Deus que, em meio ao sofrimento humano, Ele não é alheio. Ele se compadece dos nossos sofrimentos. Ele age com misericórdia para com os seus filhos. Ele renova as suas misericórdias todos os dias para que os seus filhos sejam reforçados e recebam a sua graça todos os dias. Jesus olha para o sofrimento daquela mulher e ele se compadece dela. Jesus diz algo que para nós parece até estranho, porque quando alguém perde um ente querido, a última coisa que a pessoa quer ouvir é: não chores. A última coisa quando alguém perde um ente querido é alguém dizer que ela não deva chorar. Só que Jesus, Ele é o dono da vida. Ele poderia dizer para aquela mulher não chorar, porque Ele era o único que poderia restaurar a vida daquele jovem. Jesus Cristo olha para o sofrimento humano e Ele se compadece. E não é somente um relato que nós olhamos aqui na Bíblia e vemos isso. Nós olhamos a mesma coisa acontecendo quando Jesus olha para Lázaro morto. Ele sabia que ele ressuscitaria Lázaro, mas o texto diz que Jesus chorou. Jesus se compadece em meio ao sofrimento humano. Quando Jesus vê Jerusalém, que recebeu a palavra do Senhor, que recebeu tudo aquilo que ele poderia dar, e eles não aceitaram-o como Cristo, Jesus chora diante do estado de Jerusalém. Quando o Senhor vê os seus filhos em meio aos sofrimentos, quando o Senhor vê os seus filhos em meio a sofrimentos terríveis que eles não podem se soltar sozinhos, Ele se compadece. Foi assim com você também. Você não poderia salvar a si próprio. Você não poderia fazer nada para que fossem perdoados os seus pecados. O Senhor se compadeceu de você. Entregou o seu próprio filho para que você pudesse ter vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer isso, que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que foi dado por nós, sendo nós ainda pecadores. A certeza que nós podemos ter então, meus irmãos, é que estamos diante de um Deus que se compadece dos seus filhos. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento, lembre-se, você não está só. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que zela por você. E algo que o pastor Everaldo sempre fala e que eu me lembro, e ele sempre diz assim: a mesma morte que te tira daqui é a mesma que te leva para perto do seu Deus. Pode ser que em meio ao sofrimento, uma doença ou algo do tipo, o Senhor não te cure. Mas mesmo que essa doença ou qualquer outra coisa leve a sua vida, você vai estar perto do Senhor que te criou. Você estará ao lado do seu Salvador. E o texto continua dizendo: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E aqui aparece uma palavra que para nós muitas vezes é estranha, mas é algo como se fosse um caixão. Só que não um caixão como nós conhecemos. Ele era aberto e ele era levado por 4 pessoas e o corpo daquele morto era visto por todo mundo até chegar a uma caverna, uma gruta e aquele corpo ser sepultado. Só que tem algo que precisamos lembrar, é que um judeu, ele não poderia tocar onde tivesse um morto, ou ele ficaria contaminado até o final da tarde. Isso nós vimos lá no livro de Levíticos. Só que Jesus, ele pode fazer isso ao ponto de interromper o poder da morte sem se tornar impuro. Jesus chega e toca naquele esquife, mas ele não se torna impuro. O que Jesus faz? Ele restaura a vida do que estivera morto. Jesus olha para aquele jovem, vendo aquelas pessoas que vinham chorando e se lamentando, ele tocou o esquife, e as pessoas que estavam conduzindo, então, imediatamente pararam, porque eles sabiam que ninguém tocaria sem que pudesse fazer algo que nenhuma outra pessoa poderia fazer. E Jesus, então, olha para aquele jovem e diz: eu te mando, levanta-te. Essa palavra que está traduzida para nós como levanta-te, também pode ser traduzida como ressuscita-te. E Jesus está dizendo: jovem, eu ordeno a você, ressuscita, torne a viver.
Porque ele era o único que poderia restaurar a vida onde há morte. E muitas vezes nós olhamos e achamos que a morte é o último momento para o ser humano. E eu quero te dizer que não é. A morte não é o último momento para os filhos de Deus e nem para os filhos da treva. Haverá um dia em que o Senhor chamará a todos para prestar conta diante dele. E os filhos de Deus serão ressuscitados e viverão eternamente ao lado do seu Senhor. E os filhos das trevas serão condenados eternamente por causa dos seus pecados. A morte não é o fim. Vocês servem ao Deus que é o Deus de vivo e de mortos. E vocês servem ao Deus que governa toda a criação e que garante que os seus filhos não se percam. Por isso, em meio aos sofrimentos e em meio à morte que se aproxima de nós, precisamos lembrar que um dia todo este sofrimento irá passar. O próprio apóstolo Paulo, vendo o sofrimento e falando como a criação geme com dores de parto, aguardando o dia da redenção dos filhos de Deus, falando também que os próprios crentes estão fazendo isso e que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, levando as nossas orações diante de Deus, porque nós não sabemos como devemos orar. Antes ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada a nós. A certeza que você pode ter, meu irmão, é que há um lugar reservado para os filhos de Deus. Um lugar onde, quando nós olhamos para Apocalipse, não há choro, não há tristeza, não há doenças, não há nada que nos afaste da presença do nosso Deus. O que nós temos então diante de Cristo é a garantia de que a morte, o último inimigo a ser derrotado, será derrotada de uma vez por todas. Cristo venceu a morte na cruz do Calvário, mas de uma vez por todas, no dia da redenção dos filhos de Deus, ele derrotará a morte para todo sempre. A certeza que nós podemos ter é que na eternidade a morte não nos alcançará. Na eternidade nós não estaremos afastados do nosso Senhor, porque a morte nada mais é do que isso, é a separação entre corpo e alma. E o Senhor nos criou não para vivermos separados do nosso corpo e da nossa alma. E é por isso que a promessa da Escritura é exatamente essa, é que nós, os que estivermos mortos, ressuscitaremos primeiro, para que sejamos então um como Deus nos criou para a sua glória, corpo e alma glorificado para a glória de Deus, para vivermos eternamente ao lado do nosso Salvador. E o texto vai dizer que quando Jesus ordena aquele moço, aquele jovem que estivera morto, senta-se e passa a falar. Lucas faz o possível para mostrar às pessoas que aquele menino não estava dormindo, não estava desmaiado, mas o que ele está fazendo aqui é utilizando-se da escrita para mostrar que aquele jovem estava realmente morto. Porque se nós olharmos para o texto original, ele poderia estar dizendo assim também, ó, sentou-se o morto e começou a falar o morto. O que Lucas está mostrando para aquelas pessoas é: Cristo tem poder sobre a morte, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias que veio para redimir o seu povo e Ele tem total domínio sobre a morte. Nada está fora do controle desse Cristo. O que Lucas está mostrando para as pessoas que estão lendo este livro é isso. Vocês estão diante do Rei dos Reis, vocês estão diante do Senhor dos Senhores, vocês estão diante do Messias que foi enviado para que vocês pudessem ser restaurados. E hoje nós estamos aqui, diante do mesmo texto, olhando para as Escrituras e lembrando, o nosso Senhor venceu na cruz do Calvário e é por isso que nós temos garantias de que nós não pereceremos neste mundo. Nós temos garantias de que o Senhor venceu e porque Ele venceu, nós também venceremos. Que não importa as dores que nós sentimos, não importa os problemas que nós passamos, não importa as enfermidades que nos vêm, a certeza que nós temos é: o nosso Senhor garantiu a nossa vitória para que um dia estivéssemos ao lado dEle. Para que um dia nada mais disso nos alcance, para que um dia sofrimento nenhum alcance a nossa vida e para que vivamos da maneira como Deus planejou.
E é o próprio Cristo quem garante isso. Na carta de Judas, lá na sua doxologia, nós podemos ver ele dizendo que é o próprio Cristo que garante com que os nossos pés não tropecem em pedras, para que nós sejamos apresentados santos e imaculados mediante a sua própria glória. É o próprio Cristo que venceu para que você pudesse ser salvo, para que você fosse salvo, que garante que você não se perca no meio do caminho. É o mesmo Cristo que garantiu a sua salvação, que faz com que você seja aperfeiçoado todos os dias. O sofrimento que você passa te transforma para que você seja mais parecido com Cristo. As dores que você enfrenta, as lutas que você passa, tudo isso vai cooperando para que a imagem de Cristo seja trabalhada em sua vida, para que você seja mais parecido com o seu Senhor, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso que a palavra de Deus vai nos mostrando. E vai dizer então aqui que Jesus, ao pós-ressuscitar esse jovem, ele devolve-o à sua mãe, trazendo para ela uma transformação de vida, mostrando para ela que agora ela poderia ter o seu sustento, mas mostrando para ela também que ela estava diante do Senhor dos Exércitos, aquele que tem poder e autoridade sobre a morte. O texto vai dizer que aquelas pessoas, quando viram Jesus operar aquele milagre, elas ficaram apavoradas, elas ficaram possuídas de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E o que é interessante aqui é que, quando estamos diante da grandeza e do poder de tudo aquilo que nós conhecemos do nosso Deus, qual a nossa postura diante do nosso Senhor? Será que a nossa postura é olhar para as Escrituras Sagradas e conhecer tudo aquilo que Deus fez e vivermos aquém disso, como se isso não mudasse a nossa vida? Ou se a nossa postura diante daquilo que Deus já fez na história e continua fazendo é nos prostrarmos com temor diante daquele que é o dono da vida? O que essas pessoas fizeram foi ficar possuídos de temor, mas não um temor que fizeram ela correr de Jesus Cristo, mas eles glorificavam entendendo que estavam diante de uma manifestação divina. Eles não tiveram a total compreensão de quem Cristo era. Isso o texto nos deixa claro. Eles veem Cristo não como o Senhor da vida, eles veem Cristo como um profeta, semelhante a Elias, semelhante a Eliseu, que também ressuscitou mortos. Mas nós, quando olhamos para este texto, não podemos achar que estamos diante de um grande profeta apenas. Você está diante do dono da vida. Você está diante do Deus que garante com que você viva todos os dias. O Deus que renova as suas misericórdias para que você não fosse consumido juntamente com o mundo. O Deus que tem agido com misericórdia apesar dos seus e dos meus pecados. Ele tem transformado a nossa vida, Ele tem nos moldado para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor. Portanto, a nossa postura diante de Cristo e diante de tudo aquilo que Ele tem feito não pode ser somente o reconhecimento de que Ele é um grande profeta ou um grande fazedor de milagres, mas reconhecer que Cristo é o Deus encarnado, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o Deus que nós não podemos ver com os nossos olhos, mas a Bíblia nos mostra que Ele se fez carne e habitou entre nós. Essas pessoas estavam diante do dono da vida, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, e eles vão dizer: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E o texto Lucas termina dizendo: esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E a pergunta que eu faço é: qual a nossa postura diante da grandeza de Cristo? Diante de tudo aquilo que Cristo fez e continua fazendo em nossa vida? Nós ouvimos a verdade do Evangelho e ficamos aquém? Ou nós ouvimos a verdade do Evangelho e pregamos este Evangelho para as pessoas que precisam? O texto vai dizer que essas pessoas, ao verem todas aquelas coisas, saíram e contaram para as pessoas tudo aquilo que Cristo havia feito. E muitas vezes nós agimos de maneira totalmente diferente.
Nós estamos no nosso trabalho e muitas vezes não pregamos o evangelho em nosso trabalho. Não no horário de trabalho, mas você tem um tempinho no seu horário de descanso para que você possa falar de Jesus para os seus amigos. Muitas vezes temos familiares que não conhecem o evangelho e às vezes nunca pregamos para essas pessoas. Nós estamos na nossa rua, no nosso prédio, e as pessoas mal sabem que nós somos cristãos. Você tem o evangelho de Cristo. A você foi confiado as grandezas do evangelho para que você pregue às pessoas, para que você fale do que Cristo fez, para que você apresente o Cristo que transformou a sua vida. Nós lemos o texto hoje que diz que, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida. O que você precisa lembrar, e o que eu preciso lembrar também, é que não foi só o filho dessa viúva que estava morto, nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou espiritualmente. Estávamos caminhando para a perdição e Ele nos restaurou. Ele nos redimiu. Ele perdoou os nossos pecados. E o que nós devemos fazer com o que Cristo nos deu? Pregar o seu evangelho, pregar as escrituras às pessoas que não conhecem de Cristo. O evangelho não nos foi dado para que nós ouçamos a pregação do evangelho domingo após domingo, guardemos no nosso bolso, voltemos para casa e não tenhamos a nossa vida transformada. O evangelho é transformador. O evangelho muda a nossa vida. O evangelho muda a nossa postura diante das outras pessoas. E muitas vezes nós não somos tão bons amigos como deveríamos ser. Às vezes vemos os nossos amigos, os nossos parentes, caminhando numa vida totalmente pecaminosa. E nós não pregamos o evangelho para essas pessoas. Nós estamos vendo nossa família, os nossos parentes, caminhando a passos largos para o inferno. E o que nós temos feito? Temos levado a mensagem de salvação para estas pessoas? Ou temos apenas vivido como ouvintes do evangelho? Como aquela multidão que acompanhava Jesus, alguns com muito compromisso, outros sem compromisso algum, apenas para desfrutar dos benefícios que tinham ao estar perto de Jesus. Qual a nossa postura como igreja? Como igreja devemos pregar o evangelho de Deus. Você foi redimido pelo Senhor e você não merecia. Você não merecia a salvação que Ele te deu, mas ainda assim, Ele decidiu te amar, não por mérito seu, mas porque Ele é grande em misericórdia. Quando eu olho para a minha vida e olho para o meu passado, eu sei exatamente que eu não mereço nada diante de Deus. Quando eu olho para o meu presente e as inúmeras vezes que eu peco ainda contra o meu Senhor, eu sei que eu necessito das misericórdias do meu Deus. E o que Cristo mostra é que Ele é um Senhor que se compadece. E assim como Cristo está sendo formado em nosso coração, nós também precisamos ser pessoas que têm compaixão pelos outros. Compaixão por aqueles que estão sofrendo, compaixão por aqueles que não têm a verdade do Evangelho. Precisamos então ser boca de Deus neste mundo. Sair da nossa zona de conforto e falar para as pessoas: o Senhor pode transformar a sua vida. E se a pessoa te pedir uma prova, você diz: Ele transformou a minha. Porque você sabe que o Senhor te transformou. Você sabe que o Senhor tem moldado o seu coração. Vocês estão diante do Cristo que é todo-poderoso, Senhor entre vivos e mortos, o Deus que governa toda a criação, o Deus que aqui faz com que aquelas pessoas, Ele mostra algo que Ele fará no dia do juízo. Agora, antecipadamente, Ele ressuscita aquele jovem, mas no futuro Ele ressuscitará os seus filhos para toda a eternidade. No dia da redenção dos filhos de Deus, não adianta se os ossos estão espalhados pelo mundo, se tem cinzas para todo lado. Um dia as pessoas ouvirão barulhos de ossos se movendo e se mexendo e se juntando, e nervos cobrindo o seu corpo e músculos, e os filhos de Deus serão restaurados para toda a eternidade. Pregue o evangelho, porque muitos filhos de Deus ainda estão perdidos neste mundo.
E nós precisamos levar a mensagem de salvação para essas pessoas. O texto vai dizer: e essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Seja você aquele que propaga o evangelho do reino, aquele que prega às pessoas que estão mortos em seus delitos e pecados, e saiba, não depende de você para que as pessoas voltem a viver, depende unicamente do seu Senhor. Não é você que precisa convencer as pessoas que eles estão em pecados, apenas pregue o evangelho de Cristo e o próprio Cristo ressuscitará os seus filhos. O próprio Cristo restaurará. O próprio Espírito Santo atuando no coração dessas pessoas levarão ao arrependimento e eles serão convertidos. Mas você, igreja do Senhor, é boca de Deus para pregar o evangelho de vida, que dá vida aos mortos e que a restauração acompanhará os seus filhos até a eternidade. Há um lugar reservado para os filhos de Deus, lugar em que não haverá mais choro, tristeza, sofrimentos. Se você tem sofrido e talvez o seu coração esteja angustiado, lembre-se, o seu sofrimento não é em vão. O seu Senhor, que não merecia, sofreu muito mais do que você tem sofrido, para que você pudesse ter vida. Então, ame ao seu Senhor e viva a sua vida para a glória dele. Vamos orar mais uma vez?